tua graça e a tua compaixão. Senhor, aqueles amados que estão vindo, traz eles em paz, livra do perigo e do mal. Aqueles que não podem vir por estarem doentes, Senhor, vai onde eles estão e mande a cura, mande a libertação, repreenda as enfermidades, as dores e dê a eles saúde para estar contigo. Pai, abençoa os nossos internautas, perto ou longe, aqueles que estão no Brasil, meu Deus, nossos amados irmãos que estão em sintonia com eles. Pai, guarda-o no teu amor, na graça, na fé, e ajuda que sua fé seja aumentada mais e mais, para a tua igreja ser multiplicada no Brasil e no mundo. E aqueles que estão fora do Brasil e outros países, repouse sobre eles a graça do céu. Deus, salve uma multidão para o teu reino e glória. Aceita os louvores que nós vamos cantar. Nós assim oramos e assim agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvemos o Senhor cantando o hino 151 de nossa harpa. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está para tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo para te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, em eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos, Pai, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pede o santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente
alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo tom. Que o Senhor tenha sempre uma palavra para nos ensinar. Louvemos o Senhor cantando o 410. Jesus é meu Rei glorioso, é grato cantar-lhe louvor. É Rei, mas me torna ditoso, enchendo-me do seu amor, deixando o seu trono de glória. Me veio livrar desta escória. Já sou muito feliz, já sou muito feliz com Deus. Jesus é meu Rei, muito amado. Nas lutas, na dor, sempre está paciente, humilde ao meu lado, ajuda e consolo me dá. Por isso constante o sigo, pois é meu pastor e amigo. Já sou muito feliz, já sou muito feliz com Deus. Jesus que pudera eu dar, por tanto amor para mim, bastante é servir-te, amar-te e tudo entregar-me a ti. Aceita então minha vida, que a ti só se prostra rendida. Já sou muito feliz, já sou muito feliz com Deus. Glória a Deus. Louvemos o Senhor cantando o hino 372. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá, pois Jesus que impera novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará,
do poder das trevas a de triunfar. Deus lhes dará força, nunca falhará, porque Jeová combate seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá, pois Jesus quem impera novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos muito audaz será, quem unido a Cristo nunca vacila, em Jesus firmado luz espargirá, a luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá por seu sangue, vencerá, vencerá. Espera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Glória a Deus. Meus amados irmãos, em Cristo Jesus, nós estamos vivendo hoje o dia 7 do mês de janeiro do ano 2018. Pela graça de Deus, pela sua misericórdia, nós estamos iniciando o primeiro trimestre com a nossa primeira escola bíblica dominical, esperando que este ano para nós seja um ano de despertamento espiritual e que os nossos compromissos particulares não tirem de nós esse desejo de estar na casa do Senhor. O cristão verdadeiro, ele sente o impulso de alegria quando é convidado a estar na casa do Senhor, pois nos ensinou o salmista dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O nosso tempo na presença do Senhor é muito curto no dia a dia, para o muito que nós fazemos em benefício próprio de nossa família, dos nossos interesses especiais de pessoa e de família. E devemos ter a consciência de que quando a igreja tem um trabalho de oração, como no caso da Assembleia de Deus de Indaiatuba, ela inicia o domingo com uma hora buscando a Deus, uma hora de oração. Isto é compromisso com Deus, e o beneficiado somos nós. O benefício é em nosso favor, pois a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E os tempos que nós estamos vivendo, eles nos impulsionam a este fim. A necessidade, a carência que estamos tendo é muito grande. Nós não podemos determinar os outros, a outras igrejas, a outros povos, mas vamos nos autodeterminar em compromisso com o Senhor Deus, para
fazermos a sua obra, ela é de grande valia. E às vezes nós estamos aqui e não pensamos nos que estão de fora. Mas se vocês perguntarem aos meninos que ligaram através do nosso site, a nossa reunião de ontem alcançou mais de 200 mil pessoas nesse Brasil, nesse mundo, irmão Adeilson. Nós fomos vistos por eles. Pode abrir o site de vocês, o celular de vocês, e vocês vão observar que, olha, nós estávamos ontem uma média de 600 obreiros, viu? Mas no Brasil e fora do Brasil, 200 e tantas mil pessoas nos viram, nos assistiram, receberam uma palavra que nós entregamos para eles, quase uma hora de ensino bíblico, falamos sobre o amor. Glória a Jesus. E sabe por que estas pessoas estão nos assistindo? Porque eles estão carentes. Talvez eles não tenham perto dele uma igreja, um pastor comprometido, um ministério comprometido com o Senhor, uma igreja comprometida com o Senhor, e a alma deles estão gritando: minha alma tem sede de Deus mais do que os guarda pelo romper da manhã. E graças a Deus o Senhor nos deu meio, através dos nossos irmãos que entendem, informatizamos a igreja. Hoje nós estamos em pouco, mas nós temos uma grande multidão com os olhos voltados para a Assembleia de Deus de Indaiatuba, uma igreja com identidade. E quando eles se manifestam, eles dão glória a Deus. Deles que se manifestam, modo isso, com lágrima. Tem um sinalzinho lá no celular, onde eles estão chorando. Então, eu vejo com isso a nossa grande responsabilidade. Quanto mais gente nos assistindo, mais precisamos pedir graça e unção de Deus para transmitir uma palavra conveniente, uma palavra da Bíblia, uma palavra sem retórica, porém uma palavra firme e constante do céu, para alimentar aquela alma que está lá só pensando o que fazer. Então o testemunho dela, se vocês que entendem bem de celular abrirem, são testemunhos lindos, bonitos, deles que choram. Então eu estou avisando isto à igreja, para trazer a nós um despertamento grande e uma consagração constante, para que, não sei onde ela está, não sei que lado, à direita, à frente, atrás, no país ou na cidade, mas que a nossa palavra chegue a seu coração e dê a ela vida, a ele paz, a ele transformação e um direcionamento no caminho que deve seguir a palavra de Deus. Maneiras que, quanto mais vocês orarem, quanto mais nos consagrarmos, mais nós teremos pessoas para nos assistir. Pense o que é uma reunião. Ontem nós estávamos a média de 600 obreiros, mais 200 e tantas mil pessoas nesse mundo, nos vendo e adorando a Deus e recebendo a palavra que nós transmitimos. Então eu estou dizendo isto para repartir com vocês essa responsabilidade que nós temos diante de Deus. Faz anos que eu venho orando para Deus levantar a igreja de Indaiatuba como um referencial. Isso é sem vaidade, irmão. Eu digo com humildade, porque nós somos coluna, nós somos firmeza da verdade. Portanto, o Senhor levantando nós como um referencial, nós vamos entregar o que nós somos, porque recebemos de Deus, e deixe por conta dele seguir ou não, mas vamos entregar a mensagem de Deus pura, perfeita, como ela é. E ela começa pelo nosso comportamento, certo? Pelo nosso comportamento. Nosso comportamento vai dizer: aquele povo
é diferente e eu quero ser como eles são. Glória a Jesus. Hoje nós vamos iniciar o trimestre. A lição de hoje, ela fala sobre a carta aos Hebreus, a excelência de Cristo. Como o escritor aos Hebreus, ele trata da excelência da pessoa de Jesus Cristo. O texto áureo da nossa lição de hoje, ele está na carta aos Hebreus, capítulo 1 e o versículo 1, aonde também começa a leitura. Diz o texto: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho, por Jesus Cristo. E eu escrevi e anotei, como sempre faço, nossa verdade prática. 1 Coríntios, capítulo 2, e os seus versículos 9 e 10. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Diz assim: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, mas do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nula revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Esta revelação veio para nós através da palavra gloriosa do Evangelho. A leitura está na carta aos Hebreus, no capítulo 1, começando a leitura do versículo 1 até o versículo 14. Como sempre procedemos a leitura, vamos fazer da mesma forma. Eu leio primeiro, vocês lerão os demais. Versículo 1 da carta aos Hebreus, capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo seu Filho. Três, seis. Glória a Deus. Meus amados,
e agradecer ao Senhor os louvores que entoamos a leitura de Sua palavra e orar pelos nossos amados irmãos que não puderam vir à escola dominical por um motivo qualquer, viagem, trabalho ou estão enfermos, para o Senhor os assistir onde eles estão. A pedido de oração, a confiança, nosso Pai que está no céu, é no nome de Jesus Cristo, nosso amado Salvador, que oramos a Ti, agradecendo por estar dando início à primeira escola dominical do ano 2018. Pedimos a plenitude da Sua graça, da Sua bênção, do Seu poder, e que receba os louvores que nós entoamos e a leitura de Tua palavra. Mas abençoa os nossos amados que não puderam vir por viagem, trabalho ou enfermidade, contanto que sejam todos assistidos pelo Senhor na graça, na fé. Quanto a nós, dá-nos inteligência, abre a porta da palavra e dá, meu Deus, compreensão para entender o plano de Tua palavra. Assim oramos, agradecido no nome de Jesus que vive para sempre. Amém. Tome assento, vamos ouvir a chamada das classes. Se porventura você ainda não fez a sua inscrição, matrícula na Escola Bíblica Dominical, Tempo Central, e tem desejo de fazer, faça, mas faça em nome de Jesus, para que não se apague o teu nome e você tenha saúde, graça e tempo para estar em todas as escolas bíblicas dominical que aqui tivermos no decurso deste ano.
Meus irmãos, por favor, vamos estar de pés e vamos cantar uma estrofe ao coro do hino 143 de nossa harpa. Nos diz assim: Tu és para mim o verdadeiro amigo, só em ti, meu Redentor, vou confiar. Defende-me do mundo do perigo, ansioso eu te quero encontrar. Vem levar-me para perto do teu grande e bondoso coração. Sempre avante e bem certo, com Jesus eu vou andando para Sião. Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, graças te damos, Senhor, por haver começado a nossa escola bíblica dominical. Agora pedimos do Senhor a unção do céu, a graça, a compreensão para sabermos interpretar a Tua palavra, e ela vir, Senhor Deus, trazer para nós graça, saúde espiritual, bom conhecimento e firmeza na fé que há em Cristo Jesus. Aceita, meu Deus, nossos louvores, aceite nossa oração e abençoe todos os amados irmãos que aqui estão, com a graça, com a fé, com a pureza que há em Ti. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos iniciando uma lição extraída pelo escritor da carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus não apresenta o autor, o escritor dela. Existem muitas passagens na carta aos Hebreus que elas têm uma quase que identificação com os escritos do apóstolo Paulo, e há alguns até que pensem que tenha sido ele o escritor, mas não foi. O escritor aos Hebreus, ele é um escritor anônimo, e há muitos pensamentos sobre o porquê dele não se identificar. Mas o pensamento que nos deixa mais convencido é de que é uma carta dirigida ao povo judeu. E o povo judeu não reconheceram Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas, e até hoje eles esperam um novo Messias, com exceção de alguns que entenderam a palavra de Deus através do Novo Testamento. O livro mais usado por eles é o Velho Testamento, e o Velho Testamento fala sempre da história do povo hebreu, da história de Israel, mas quanto à salvação, eles têm ainda uma esperança de que venha o novo Messias, o Messias prometido ainda apareça. Essa é uma das razões porque a gente tem uma impressão de que ele, usado por Deus, dirigido pelo Espírito Santo, escreve com muita precisão a respeito da pessoa de Jesus Cristo, dirigindo-se diretamente ao povo judeu. E talvez uma suposição que, se ele se identificasse, viesse sofrer alguma represária, algum questionamento, e por que não dizer uma perseguição grande. E como Deus tem um plano na vida de todo mundo, e em especial com o povo judeu, Ele preparou a salvação para nós através de um judeu, o Senhor Jesus Cristo, nascido em Belém de Judá.
e para propiciar ao mundo a salvação das almas, inclusive ao povo judeu. Razão porque ele se revela dessas formas importantes, como nós acabamos de ler. Mas o apóstolo São Paulo, ele escreve em sua carta a 2 Coríntios, segunda carta, estas palavras: glória a Jesus, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nula revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. O Senhor Jesus, revelado desde o princípio, os irmãos observam que na leitura, Deus fala aos homens, havendo Deus na antiguidade falado muitas vezes e de muitas maneiras. Nós não vamos ter tempo aqui de descortinar as vezes e as maneiras como Deus se dirigiu ao povo e inclusive ao povo judeu. De muitas maneiras, aos pais, aos nossos principiantes, pelos profetas, e nos falou nesses últimos dias pelo seu Filho. Esses últimos dias não significa dizer hoje, ontem, semana passada, o ano passado. Não, significa dizer que desde que o Evangelho foi escrito, Deus tem se revelado através de Jesus Cristo, pela unção do Espírito Santo, para falar ao povo. E a Bíblia diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Glória a Jesus. No versículo 2, ele diz, o escritor, que ele foi constituído herdeiro de tudo e por quem também criou o mundo. Quando a gente lê em São João, no capítulo 1 do Santo Evangelho de São João, se vocês quiserem acompanhar, abra a Bíblia e observe no capítulo 1 de São João, lá nos seus versículos 1 e 2, glória a Jesus, o cumprimento dessa passagem com referência à pessoa de Jesus Cristo, nosso amado e querido Salvador. E nos diz o texto aqui, em 1 São João 1 e 2, no princípio era o Verbo estava com Deus. Vamos repetir o texto: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Aí João escreve: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. No versículo 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, aqui o escritor aos Hebreus, ele está dizendo que os judeus precisavam entender que o Senhor Jesus foi constituído como um Senhor supremo, não simplesmente por haver nascido na manjedoura de Belém, de uma mulher de Nazaré, mas porque Deus fez o Senhor, e Ele, como o Senhor, ajudou o Pai a criar todas as coisas. No seu versículo 3 diz assim: o qual, sendo o esplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O Senhor Jesus é aqui apresentado para o povo judeu como aquele que tem autoridade
de sustentar todas as coisas. Ele não é uma pessoa qualquer, pela força do seu poder, havendo feito por si. Aí ele diz para o povo judeu: vocês precisam entender que ele fez por si mesmo a purificação dos nossos pecados, e depois desta purificação retorna para o Pai e assenta-se a majestade nas alturas. Disto registra o apóstolo São Pedro em sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 24. Vamos observar essa informação bíblica. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, no seu versículo 24. Olha o que está escrito neste versículo 24 do capítulo 2 da primeira carta de Pedro. Diz o texto assim: glória a Jesus, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre madeiros, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então vamos entender o texto: o qual, sendo o esplendor da glória de Deus, da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, isto é, representando Deus pessoalmente, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois foi feito, havendo por si mesmo purificado os nossos pecados. Depois desta purificação, Jesus retorna e assenta-se nas alturas à direita de Deus. Os judeus nada entendiam disto, mas aí vem o escritor aos Hebreus dizendo em detalhe: vocês não reconhecem, vocês não admitem, vocês não aceitam, mas aqui está o homem que veio dos judeus, aleluia, por graça e obra do Espírito Santo, e ele tem autoridade para este fim. Nos textos escolhidos, onde nós lemos em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, Hebreus, uma carta inspirada como as demais do Novo Testamento. Significa dizer, Paulo escreve a Timóteo dizendo: a inspiração das outras cartas do Evangelho tem a mesma anuência, direção e instrução e sabedoria do Espírito Santo do Senhor, do Novo Testamento. No mesmo versículo de 2 Timóteo, aliás, em 1 Timóteo 3,16, Cristo é manifestado em carne. Isso foi o que mais causou uma perturbação para o povo judeu, porque eles até disseram, quando falaram que Jesus de Nazaré nascia vindo de Nazaré, eles disseram: Nazaré era uma cidade pequena, meio afastada de Jerusalém e desprezada. E eles disseram: porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porventura, por que não aqui em Jerusalém? Vem logo de Nazaré, mas a Bíblia diz que Deus usa as coisas que não são, para confundir as que são, para baixar aquele orgulho, aquela arrogância do povo judeu e de todo o mundo. O Senhor Jesus não nasceu no trono de Davi, ele nasceu em Nazaré. E na carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, a revelação profética da antiga aliança, do antigo concerto, havendo Deus antigamente falado aos pais de muitas maneiras, pelos profetas, glória a Jesus, são muitos eles, aleluia. Então é uma revelação de Deus. Na carta aos Hebreus capítulo 1, versículos 2 e 3, Cristo é revelado, é a revelação final, a última oportunidade dada por Deus para a sociedade humana, inclusive o povo de Deus. Aí, nos evangelhos nós encontramos
Se pecar contra o Pai, o Filho está para perdoar. Se pecar contra o Filho, o Espírito Santo está para perdoar. Mas se pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão, porque não tem o quarto homem. Ele só apareceu na fornalha ardente, e aquele homem era o Filho de Deus, o Salvador Jesus Cristo. Aí a gente tem muito cuidado para a gente privar a língua e falar determinadas coisas que desagrade ou venha entristecer o Espírito Santo da graça. Jesus é a palavra final, a oportunidade final. Se crê em Jesus tem a vida eterna, se não crê em Jesus está zerado, não tem outro, porque a Bíblia diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Atos 4:12. Pois bem, então não existe uma opção para a salvação. Se os homens querem aceitar de bom grado, amém. Se não querem, os perdidos também são como a areia que está na praia do mar. Mas no escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 4 e 5, Cristo, ele se apresenta como superior aos anjos em natureza e em ciência, em inteligência. Oi. É fácil, irmão, é bem fácil entender. Eu vou lhe contar um exemplo. Eu conheci um homem, este homem é parente da esposa do Kleber, por nome Adiel. Esse homem foi um instrumento nas mãos de Deus, e tocava violão muito bem, cantava, atraía muita gente. Mas este homem entrou um espírito de crítica, de negligência, e ele passou, lá no Nordeste a gente dizer, a remedar os crentes que falam línguas estranhas. Ele diz assim: esse negócio dessas línguas estranhas que esses crentes falam, eu falo também. E lá, catando algodão na roça, começava a falar aquela língua estranha, entende? Imitando os crentes. E alguém disse: Adiel, não faça isto. Ele disse: não, isso é coisa comum, eles falam, eu falo também, isso é coisa tão comum, esse negócio dessa língua eles inventam que fala línguas estranhas. Ele se esqueceu de quem fala a língua, fala pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus não estiver dentro do Senhor, para tomar a sua língua e modificar do português que o Senhor fala para a língua dos anjos do Espírito de Deus, para testificar com Deus, você simplesmente é uma pessoa que está blasfemando. Sabe o que aconteceu? Adiel desviou-se, foi para o mundo, e aquele homem não contou-se as vezes que ele vinha para a igreja, escutava a mensagem, começava a chorar, voltava, se reconciliava, hoje, amanhã estava fumando no pecado, morreu desviado, simplesmente por um gesto. Deus te usa como línguas estranhas. Disse: eu falo como o Adeilson, a tua língua é dominada pelo Espírito Santo, e eu quero imitar, carnalmente falando, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Outra coisa, muito fácil de entender: onde está o Espírito? Quem é o Espírito Santo? Como é que o Espírito Santo opera? Porque veja, gente, Deus foi visto, Jesus foi visto, mas quem viu o Espírito Santo? Quem viu o Espírito Santo? Quem disse, ele tem esse formato, desse espetáculo? Então, o camarada diz: ele não é Deus. Eu nunca vi. E Jesus eu vi. O Pai se manifestou através de seu Filho e o Espírito Santo. Você entendeu? Então, você é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, certo? Outra coisa, o indivíduo, para blasfemar contra o Espírito Santo, simplesmente o Senhor está pregando e eu estou lá no banco criticando a mensagem.
O senhor não é um porta-voz próprio. O senhor recebeu de Deus. E se recebeu de Deus, recebeu pela unção do Espírito Santo. Ele falou pela tua boca e eu estou murmurando contra a tua pregação. Se o senhor não tem pregação, se o senhor pregou inspirado pelo Espírito de Deus, eu estou pecando contra quem? Contra o senhor ou contra quem te deu a mensagem? Então isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. E olha, eu poderia citar a você uma dúzia ou mais. Está satisfeito? Pois bem, então ele é uma pessoa, mas quem viu ele? Quem apalpou o Espírito Santo? Mas ele é uma pessoa, e ele tem uma forma, uma ação. O Espírito Santo, ele tem uma ação, irmão, que ele pode operar numa coletividade, como nós estamos aqui, individualizando as pessoas. Individualizando. Ele toca no que está lá no último banco, e toca no que está aqui, e toca em mim. Essa é a ação poderosa do Espírito Santo. E, irmão Adeilson, aqui no texto diz, porque o Espírito penetra todas as coisas. Então, a unção de Cristo vem através do Espírito Santo, e ele tem a autoridade de penetrar todas as coisas. Isso é ilimitado. Ele penetra todas as coisas. Vamos mais para frente. Está satisfeito? Tem dúvida? Isso, obrigado. Glória a Jesus. É bom, irmão. A Bíblia é para ser. A Bíblia se explica. Glória a Jesus. Na carta aos Hebreus, capítulo 1, os versículos 6 a 8, diz assim: Cristo superior aos anjos em majestade e deidade. Glória a Jesus. Em tudo ele é superior aos anjos. Aos anjos. Os anjos são enviados, são mensageiros a serviço. Mas vamos voltar para a leitura da lição, porque ela tem um assunto muito bom. A Bíblia diz assim: quando Deus se refere ao Filho, diz, mas do Filho diz, ó Deus. Vocês observaram que o escritor aos Hebreus está dizendo aos judeus e a nós: Deus, o Pai, está chamando o Filho, você é Deus. Porque na leitura de João 1 e 2, ele criou. Nada do que foi feito se fez sem ele. Nele estava a vida. Então o doador da vida é através de Cristo. Viu? Jesus disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Não entrei em condenação, mas passou da morte para a vida. Por quê? Porque o Pai conferiu à pessoa de Jesus Cristo esta autoridade. Só por ele, por meio dele, é que nós ganhamos a vida eterna. Mesmo porque ela, a vida eterna, depende de um sacrifício, e o homem não tem condição de fazer esse sacrifício. O Filho fez. Aí Deus está dizendo, mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. O cetro da equidade, o cetro do teu reino, é o cetro do teu reino. A equidade, a veracidade em tudo, a inteireza de tudo, o conhecimento de tudo. O Pai está dizendo: não procure em outro. Filho é Deus. Aleluia. Agora nós vamos observar que o escritor aos Hebreus, ele revela para os judeus dizendo que aquele Senhor, a quem eles ainda não admitiram seu Senhor, seu Salvador, ele tem essas características: amou a justiça, aborreceu a iniquidade, e aqui nós temos uma lição para nós. Jesus é o nosso Salvador, nós pertencemos a Ele. Se Ele aborreceu a iniquidade, eu, você, como templo, morada dEle, devemos também odiar a iniquidade. Nós não temos nada de abraçar. Tudo quanto diz respeito a ela, a sombra dela, o cheiro dela, a aproximação dela, o respeito dela da iniquidade, você não peca por aborrecer. Olha, aborreceu
a iniquidade. Aí diz assim, porque esse motivo dele é você, Deus, observe, isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Esses companheiros aqui se referem aos anjos, que ele é superior, são todos companheiros, assistência do Senhor. Então Jesus foi ungido por Deus com mais autoridade do que todas as outras pessoas. Observe uma coisa importante, o que o Senhor diz, e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, os céus são obra das tuas mãos. Observe, irmãos, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos, no versículo 38, me ajuda lá, Atos 10 e versículo 38, glória a Jesus, 10 e 38 dos Atos dos Apóstolos, está escrito assim, 38, glória a Jesus, Atos, eu estou em 11, é 10 e o versículo 38 diz assim, como Deus, escute só, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. O senhor observou, pastor Adeiso, a autoridade conferida ao Espírito Santo. Sabe por quê? Deus fez a parte, enviou o Filho veio, fez a sua parte. A igreja precisaria ficar sob cuidado de alguém. Então, a unção que Deus deu a Jesus, aqui olha, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, que eu já comentei, cidadãos presídios, com o Espírito Santo, e com virtude, o qual andou fazendo bem, e curando a todos os oprimidos do diabo. Sabe por quê? Porque Deus era com ele. Aqui está a unção que os judeus não entendiam de maneira nenhuma. Vocês precisam saber, Lucas escreve nos Atos dos Apóstolos, dizendo, vocês precisam entender, gente, vocês precisam compreender que não se trata de uma pessoa qualquer, um visitante qualquer, um estranho, não, Deus ungiu, mas ungiu com o seu Espírito Santo, e ele andou fazendo bem. Aí a gente podia perguntar, como Jesus andou fazendo bem? Vamos pensar no cego de Jericó, vamos pensar no paralítico de Cafarnaum, vamos pensar na sogra de Pedro, vamos pensar no moço da beira do tanque de Betesda, vamos pensar na multiplicação dos pães. Para saciar a brincadeira, o homem chegar e pegar 5 pãozinhos, 5 pão, 2 peixes, e mandar o povo assentar no chão, formar uma congregação repartida em tanto, e ele começar a partir um pão, e aquele pão esticar, e vai esticando, e ele dá comida para aquela multidão, e sobrar 12 cestos. Esse homem é um espantoso. Vocês precisam entender, judeus, qual foi o homem de vocês que fez isto? Qual foi o homem de vocês que fez isto? Qual foi? Então os judeus ficaram assim pasmados, e o escritor hebreu disse, eu vou ficar escondido, eu não vou me revelar quem sou eu, mas que eu vou trazer uma mensagem bem clara para vocês entenderem que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Eu vou trazer, certo? Eu vou mostrar os seus feitos. Então nós observamos, e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, os céus são obra das tuas mãos. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 10 e no versículo 16, Jeremias 10, vamos lá, nós estamos lendo a Bíblia mesmo, né? Glória a Jesus. Jeremias, vocês observaram? Jeremias, o profeta, lá no seu tempo, ele já dizia, olha, a porção de Jacó é diferente do que vocês pensam. Ele tem autoridade, ele é criador, ele é maravilhoso, glória a Jesus. Então, vocês observem isso, eles perecerão, a promessa de Cristo, eles perecerão, observe, mas tu
permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, mas tu não. Abre a tua Bíblia na carta aos Hebreus capítulo 7 e veja o versículo 24. Hebreus 7 e 24. Glória a Jesus. Aleluia. 7 de Hebreus, e lê o versículo 24 para mim. Glória a Jesus. Vocês observaram? Quando se fala a respeito de Cristo, o povo diz não. Ou os outros passam, mas este tem um sacerdócio perpétuo. Se fala a respeito de Cristo. Os judeus não queriam entender, vocês podem não querer entender, é um problema de vocês, mas que ele foi constituído por Deus como juiz dos vivos e dos mortos, e ele morreu, mas ressuscitou, e a morte não mais terá domínio sobre ele, porque o seu sacerdócio é perpétuo, é eterno. Bem, aleluia. Nos diz o escritor: como um manto se enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo. Escuta, gente, e os teus anos não se acabarão. Essa é a promessa. Abra sua Bíblia em Apocalipse e observe o capítulo 1 e o versículo 18 de Apocalipse, bem alto para me escutar. 1 de Apocalipse 18. Achou? Amém. Vocês observaram? Então, o Senhor Jesus é esta pessoa que os judeus não queriam entender. E ainda mais depois da sua morte, depois da sua ressurreição, disse: ele morreu, ele não vem mais. Se os irmãos observarem, a tristeza da perda de Jesus foi tão grande que causou até aos discípulos, aos seus seguidores, uma impressão super negativa. Na estrada do caminho de Emaús, eles discutem com os outros: hoje é terceiro dia, e ele disse que ressuscitava, mas ninguém sabe o que é feito dele. Vocês observaram, quando a pessoa entra num estado depressivo espiritual, ele desconhece até o seu divino mestre. Jesus está andando com ele e pergunta: por que vocês estão conversando isto? Ele disse: não, nós estamos falando sobre Jesus de Nazaré, varão aprovado por Deus. Eles testificam: aprovado por Deus, que andou fazendo bem, esteve conosco, morreu, disse que ressuscitava, mas hoje é o terceiro dia, ninguém sabe o que é feito dele. E Jesus ficou quietinho, usou de sabedoria, disse: eu vou com eles até o fim. Quando chegou na casa, como era de costume, eles pediram para o transeunte: entre conosco, fique conosco aqui nessa casa. E como era prioritário para o visitante fazer a oração, eles pedem a Jesus para orar, e o Senhor Jesus orou, viu, irmão Aires? Quando ele fez aquela oração, depois da oração, Jesus disse: eu vou deixar vocês aqui e picar a mula, vou embora, vou deixar vocês. Aí eles: meu Deus, porventura não ardia em nossos corações, quando pelo caminho a gente conversava com ele? Irmãos, eu queria abrir aqui um parênteses para dizer a vocês: tenhamos cuidado com as nossas lutas. Não vamos permitir que as nossas lutas, elas desconheçam a autoridade e os feitos de Jesus. Vamos ter paciência. Se a bênção demorou a chegar, mas a Bíblia diz: se tardar, espera. Não vamos nos apressar e perguntar o que é feito dele. Por que Jesus não me abençoou? Por que eu não recebi? Porque você não está na posição de receber e honrar aquilo que você pediu ao Senhor. Na hora que você souber administrar o que você pediu a Deus, Ele vai te conferir, porque a Bíblia diz que o Senhor não lança coisa a cão e nem pérola a porcos. Então Ele não dá nada para você jogar fora, Ele dará para você aproveitar. Mas a luta, ela é triste, ela deixa o indivíduo acabrunhado, como diz no Nordeste, com a cabeça baixa e desconfiado de tudo e de todos, e a tendência dela é nos levar à descrença. Vamos ter cuidado. Obrigado, filho. Obrigado.
certo? A tendência é a gente descrer. Pois bem, a Bíblia diz assim, no que diz respeito aos não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Aqui refere-se aos anjos. Os anjos estão a serviço nosso. Daí porque a Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e livra. Meus amados irmãos, a autoria da lição da carta aos Hebreus, você já sabe, autor desconhecido, e com certeza no pensamento de muitos ele foi uma pessoa preservada, porque em si falando da pessoa de Jesus Cristo, rejeitado pelos judeus, ele tinha que ter muito cuidado, e se ele se manifesta, eles aparecem, ele ia com certeza ia sofrer alguma coisa. O propósito desta carta, glória a Jesus, aleluia, o propósito dessa carta combina com as instruções e com exortações de fatos. Essa carta possui uma grande carga aerostática. Ela exorta os crentes a terem ânimo, porque é uma tendência nossa, a gente sofre abalo, e se a gente não tiver coragem, muita coragem, muita dinamismo, o abalo nos derruba, a ter ânimo, a ter confiança, a viver o que o salmista diz: os que confiam no Senhor não se abala. É a nossa tendência, na primeira pancada, esmorecer. Mas o escritor aos Hebreus diz: não seja fraco. A quarta coisa, ele anima a nossa fé. Irmão, todos nós temos fé, mas olha, a fé se aguça na hora da necessidade. Aí a Bíblia diz: se no dia da adversidade, da luta, do problema, da questão, do prejuízo, da doença, te mostrares frouxo ou fraco, a tua força é pequena. Então, nós precisamos estar abastecendo nosso coração com a fé, aleluia. Em tempos marcados pela apostasia, eu quero dizer aos irmãos que na minha vivência de assembleiano, uma igreja que eu vivo com ela desde meus 6 meses de nascido, eu nunca observei, irmãos, nesse período eu tenho observado, eu acompanhei os acontecimentos mais ou menos fortes da Assembleia de Deus no Brasil, porque eu fiz parte da direção da Convenção Geral por algum tempo, e pela minha curiosidade e conhecimento da igreja que eu tenho no Brasil, eu observei, nós nunca tivemos um tempo tão difícil, quando nossa igreja está sendo bombardeada por crítica de pessoas que nem a ela pertencem. Não precisa mais hoje escrever no Jornal da Cidade, não precisa escrever na revista Globo, não precisa mais escrever no Estadão de São Paulo, não. O meio da comunicação está na tua mão, está no teu bolso, está na tua bolsa, e as pessoas sem nenhum temor ferem uma igreja que Jesus abriu a boca e disse: eu edificarei a minha igreja, e blasfêmia contra ela. A culpa é da igreja? Não, a culpa é da liderança da igreja. Nós, os pastores, somos os culpados por não levar a igreja às águas tranquilas, pastos verdejantes. Estamos movidos pelos interesses pessoais. Eu dizia ontem para os obreiros, pela etiqueta, pela posição. Mas a igreja do Senhor,
ela é a menina dos olhos de Deus, ela é intocável. Então, ela está sendo, para isso, nós precisamos, irmãos, aleluia, viver com graça, com fé, com confiança, aleluia, para estar de pé, aleluia. A revelação profética e antiga, aleluia, da antiga aliança, o escritor aos Hebreus teve cuidado de falar da supremacia da pessoa de Jesus Cristo. O autor aos Hebreus, primeiramente, o faz em relação aos profetas. Deus falou no passado pelos profetas, no presente está seu filho exposto, ele vezes ele mais ele. Se temos o cuidado de anunciar, glória a Jesus, o Senhor Jesus Cristo, com certeza vai chegar um momento que o próprio povo judeu vai dizer: não podemos esperar outro, é este. O mundo todo está testificando dele, e o mundo é a melhor testemunha de que alguém merece credibilidade, merece confiança. Daí porque, irmãos, eu volto aquele desejo de cada um de nós nos transformarmos num evangelista, num ganhador de alma. E quando você testificar de Jesus para alguém, e alguém apresentar a igreja e dizer: eu não estou apresentando ela e nem ministério, estou apresentando Jesus, o Salvador da humanidade. Aleluia. A revelação profética na nova aliança, glória a Jesus. Aos cristãos da nova aliança, Deus falou por intermédio de seu Filho, conforme Hebreus 1:1. O uso das expressões havendo falado, ou depois de ter falado, carta aos Hebreus 1:2, 1 e 2, por parte do autor, mostra que essa ação de Deus foi o fato consumado. Isso tem levado alguns intérpretes a dizer que a partir daquele momento Deus não falará mais diretamente com ninguém, mas isso ir além daquilo que o autor, glória a Jesus, tensionava dizer. Glória a Jesus. Então nós observamos aqui, irmãos, quando em 1 Pedro 1:8-11, em Romanos 9:10, continua dando à igreja hoje a percepção do pleno, da plena vontade, vontade de Deus para o seu povo, conforme João 14:26, 15:26, 16 e 13. Isso sempre em consonância com as Escrituras. Assim como este homem desconhecido, ele teve coragem, habilidade de levar ao povo, trazer ao povo um conhecimento, ainda que contra a vontade deles. Nós estamos nessa perspectiva de levar ao mundo de hoje o conhecimento da palavra de Deus. As classes estão chegando, nós vamos ouvir daqui a instante o relatório dominical referente à primeira escola do ano de 2018. O Senhor se digne de fazer conhecido a sua palavra a todos nós, com graça, com fé, com esperança, e nunca se esqueça, coloque Cristo superior a todas as coisas no seu viver, porque a sua palavra diz em Atos 7:53, Gálatas 3:19, Hebreus 2:2, o mesmo cercados de força e poder, os anjos eram inferiores a Cristo. Então nós vamos acreditar num Cristo que tem superioridade a todas as coisas. O Senhor abençoe. Vamos ouvir o relatório dominical referente o dia 7 de janeiro de 2018. Tu tem que subir as coisas aqui, né?
a minha água, senão você derrama. Não derrama água. Tá bom assim? Como foi hoje, Lúcia? Diminuiu 64 na presença, né? Aqui deu 54, aumentou 54. Mas nós temos então, presente aqui 204. 204. Graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Professores e secretários, 49 matriculados, 12 ausentes, 37 presente, 37 total, 37 bíblias, 37 revistas e R$ 89,20. Gotinhas de fé, 6 matriculados, 6 ausentes. Passo a passo com Jesus. Matriculados, 8 ausentes, 4 presentes, total 4 bíblias, 4 revistas e R$ 7,50 de oferta. Amiguinhos de Jesus. Matriculados, 9 ausentes, 3 presentes, total 3 bíblias, 3 revistas e R$ 3,25 de oferta. Ovelhinhas de Jesus. Matriculados, 10 ausentes, 7 presentes, total 7, 5 bíblias, 7 revistas e R$ 9,90 de oferta. Crescendo no conhecimento.
matriculados, 5 ausentes, 1 presente, 2 visitas, 3 total, 3 bíblias, 3 revistas e R$1,25 de oferta. Investigadores da Verdade. Matriculados, 6 ausentes, 8 presentes, total 8 bíblias, 6 revistas e R$2,35 de oferta. Vencedores por Cristo. Matriculados, 2 ausentes, 5 presentes, total 5 bíblias, 5 revistas e R$2 de oferta. Seguidores de Cristo. Matriculados, 2 ausentes, 11 presentes, total 11 bíblias, 11 revistas e R$11,25 de oferta. Juntos com Cristo.
16 presente, total 16, Bíblias 16, 6 revistas e R$ 17,80 de oferta. Discipulado. Matriculados, 5 ausentes, 5 presentes, 2 visitas, total 7, 7 Bíblias, 7 revistas e R$ 25 de oferta. Mãos que falam. Sete matriculados, 3 ausentes, 4 presentes, total 4, 4 Bíblias e R$ 7 de oferta. Sara. Matriculado, 30 ausentes, 52 presentes, 1 visita, total 53, 48 Bíblias, 21 revistas e R$ 111,75. Abraão. Textual.
Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falamos nesses últimos dias pelo seu Filho. Hebreus 1:1. Matriculados, 38 ausente, 45 presente, uma visita, total 46, 46 Bíblias, 19 revistas e R$ 273,10. Total geral, 339 matriculados, 141 ausente, 198 presente, 6 visita, total 204, 197 Bíblias, 129 revistas e R$ 561,35. Meus amados irmãos, a nossa primeira escola dominical foi bonita, bem recheada, mas eu queria pedir a vocês, vamos fazer uma campanha de convite de pessoas para a escola dominical, parentes e amigos, crentes ou não crentes. Aqui o que se estuda é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então, se cada crente fizer um esforço, não demora, nós estaremos aqui com 400, 500 alunos na nossa escola bíblica dominical. Quero lembrar os nossos jovens que hoje é o primeiro domingo do mês. Vocês orem, leiam a Bíblia, porque hoje vocês vão testificar das grandezas de Deus. É o culto com a juventude. E convide amigos, porque no primeiro culto nós tivemos decisão por Cristo. Quero ver no segundo culto público se Jesus nos dá mais almas para o seu reino e glória. Quero agradecer a você, meu amado internauta, à distância. Deus te abençoe, muito obrigado. Olha, às 19 horas, se Jesus não voltar, nós estaremos aqui, esperamos você aí, nós aqui, divulgando o grande amor de Deus. Manda também-nos um e-mail. Glória a Jesus, como você está nos vendo, como estamos sendo aceitos por Ti, e nós vamos divulgar o e-mail e te agradecer perante todos. Deus te abençoe e te guarde. Sejamos de pés, vamos citar o textuário e orar para o término. Kleber vem aqui para nos abençoar. Comigo todos de uma só vez. Textual. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho. Hebreus 1:1. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por mais uma manhã maravilhosa na tua presença. Ó Deus, peço a Ti, ó Pai, que possa nos abençoar ainda mais, Senhor, neste dia, dando-nos, ó Deus, aquilo que precisamos e necessitamos. Leva-nos para casa agora, Senhor, guardando de todo mal, de todo perigo, e nos, Senhor, preparando, ó Pai, porque sabemos que ainda temos muito a receber de Ti neste dia. Fica com todos nós, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Está terminado. Dê um abração gostoso, bem forte, bem afetivo no seu irmão. Deseja a ele uma tarde feliz, um almoço gostoso e bem temperado, e à noite traga almas para a igreja, para ganharmos para Cristo. O Senhor vos abençoe, abençoe os professores, abençoe os alunos, abençoe a todos na graça e na fé que há em Cristo Jesus nosso Senhor.